Então, ontem a gente viu... O que a gente viu ontem? Assinatura, né? Assinatura de e-mail. A gente viu... Ó, caramba, deu branco agora. Assinatura de e-mail, agenda. Vimos a agenda, né? Tem uma outra coisinha. O que foi? Ah, e os filtros. Então foi o que a gente viu ontem. Filtros para definir classificação dos e-mails. Assinatura para ele colocar o texto de forma automática ao final da mensagem. E a agenda para a gente agendar as informações, tá? Hoje a gente vai ver um outro serviço extremamente importante nos dias de hoje, que é o serviço de nuvens. A gente chegou a ver na nossa aula presencial o ano passado, quando a gente começou, a gente até viu um pouco, né, de nuvens, né, lá no OneDrive da Microsoft, onde vocês criaram a conta ou o apelido da conta do Outlook, criaram a pasta, e esta pasta vocês compartilharam comigo, tá? E naquela época estava valendo as atividades de vocês postarem lá na pasta, compartilhada comigo, e eu acessava a pasta de vocês para fazer as correções. Bem, nós não precisamos mais desta opção, desse recurso, porque está tudo lá no Moodle, né? Já está tudo lá hospedado, então vocês têm acesso. Então vocês mandam a mensagem, ela está lá no Moodle, eu vou lá e pego. Então eu não preciso que vocês compartilhem uma pasta, tá? Isso não quer dizer que o compartilhamento ficou obsoleto para nós, pelo contrário, tá? Nós temos que ver porque para vocês, em algum momento, ele vai ser importante. Acredito que nem todos os trabalhos que vocês fazem no curso é individual. Provavelmente vocês vão ter que fazer um relatório, alguma coisa, e será em grupo. Então, à distância, a gente tem que arranjar um meio de fazer isso online. Então, eu vou trabalhar no arquivo, meu colega vai trabalhar outro, e o outro colega vai trabalhar em um terceiro arquivo. Não, vocês têm que trabalhar no mesmo arquivo. Então, um de vocês, um dos membros do grupo, vai criar o arquivo e vai compartilhar esse arquivo. E em cima desse compartilhamento, vocês então vão trabalhar na edição desse arquivo, que pode ser uma planilha, pode ser uma apresentação e pode ser um texto, tá? Vai depender do aplicativo e do objetivo que vocês querem utilizar, tá? Do aplicativo que querem utilizar e do objetivo que vocês terão com esse arquivo, tá? Então, digamos lá que vocês têm aula com o Cláudio, vocês vão ter aula com o Cláudio é fã de pedir relatório para vocês, e ele quer dentro da norma. Algumas coisas ele quer dentro da norma. Então, a gente já viu na PNP de Word como aplicar uma norma. Vocês vão ter que criar os estilos baseados na norma, ou na norma que ele der para vocês, que também é fã de fazer isso, ó, eu quero isso desse jeito. Então, vocês vão criar um estilo e aplicar esse estilo lá no texto. Então, para quem já passou pela PNP de Word, sabe fazer isso, tá? Quem ainda não sabe, vai ter a oportunidade de, ao final da PNP, ver esses recursos, tá bem? Então, eu sei que o Cláudio é um deles que pede relatório. E nem sempre é relatório individual, às vezes é relatório em grupo. Então, vocês podem, simultaneamente, trabalhar em áreas diferentes do mesmo documento, tá? Se vocês estão editando numa área igual e visível na tela, vocês verão os componentes trabalhando no documento. Não é se um está no início do texto, outro está no meio, outro está no final, bom, visualmente vocês não verão um ao outro fazer as coisas, mas vocês estarão trabalhando no mesmo documento, tá? Vocês só precisarão ter cuidado para não desfazer o que o colega fez, tá? Porque ele vai desfazer. Se o colega vai lá e escreve, vocês vão lá e apagam, ele vai lá e vai apagar. Então, o que vai valer? Quem escreveu ou quem apagou? Sempre a última ação executada no documento, tá? Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz uso
então, desse compartilhamento desse arquivo para trabalhar em equipe. A gente tem que usar ou o OneDrive da Microsoft ou o Google Drive aqui do Gmail. Então, como a instituição fez um contrato de prestação de serviço com o Google, nós temos o Google Drive. Então, é o que eu vou trabalhar com vocês, tá? Para que vocês tenham a condição plena de fazer uso desses recursos também aqui pelo Google Drive, tá? Então, quando a gente inicia, eu estou no Edge da Microsoft, tá? Então, quando ele inicia, ó, ele aparece desse jeito para mim, tá? Então, aqui está a Microsoft, e aqui eu vou abrir o Chrome aqui para vocês verem, que daí é o do Google, tá? Que é o Chrome. Então, como eu tenho mais de um usuário cadastrado, eu tenho que fazer a escolha, tá? E aí, essa tela inicial do Chrome. Então, o que tem diferente? Pouca coisa, né? Eles estão muito parecidos agora. Muda um pouquinho o visual, mas a essência é a mesma. Em vez de dizer Microsoft, tem Google. Também tem a barra de pesquisa. Também tem a barra de pesquisa. Tem os ícones, que são os mais recentes. Também tem os ícones mais recentes. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês não é nem o nome da empresa, nem a barra de pesquisa e nem os ícones dos mais recentes, mas sim esses três pontinhos aqui, tá? Da mesma forma, se eu tenho como padrão o Bing da Microsoft, eu também tenho lá as três fileiras de três pontinhos que nós temos lá, que significa que aquilo ali são os aplicativos. Então, vejo que eu tenho aqui, ó, configurações da página, e lá no Chrome eu tenho, ó, personalizar o Chrome. Então, são nomenclaturas diferentes, mas que fazem a mesma coisa, reservadas proporções de cada um dos aplicativos, tá? Mas o que significa esses três pontinhos aqui? Significa isso daqui, ó, quando eu estou na caixa de entrada, eu também tenho esses três pontinhos aqui, essas três fileiras aqui. Na verdade, não são três, né? São 9. Então, quando eu clico aqui, ó, como eu estou logado no Gmail, vão aparecer os aplicativos do Gmail, porque eu estou dentro de uma conta do Gmail. Já aqui na nova guia, quando eu clicar aqui nos pontinhos, não vão aparecer os aplicativos do Gmail, e sim da Microsoft, tá? Por quê? Porque agora ele não está fazendo a leitura do site no qual eu estou logado. Está fazendo a leitura do navegador no qual eu estou fazendo uso. E como padrão está a Microsoft, tá? Então, por isso que ora abre os aplicativos do Google e ora abrem os aplicativos da Microsoft, tá? Então, essa é a diferença. Se eu estou aqui dentro, isso falando em termos de Edge, tá? Que é o navegador da Microsoft. Então, estou logado, vão abrir os aplicativos do Google. Não estou logado, vão abrir os da Microsoft. Já no Chrome, está o inverso. Então, é o do Google que vão aparecer. Agora, se eu estiver conectado no Outlook, os aplicativos que vão abrir é o da Microsoft, tá? É o inverso. Então, vamos começar por aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, a mesma barra lá com as mesmas opções, tá? Do que se eu tivesse aqui em qualquer aplicativo do Google. Olha lá, a mesma coisa, tá? Bom, isso tudo para nós chegarmos aonde? No Drive, tá? Então, aqui está ele, Drive. Quando eu clicar no Drive, ele vai abrir uma nova guia, tá? Ah, mas eu não quero nem ir por um lado e nem para o outro. Ah, então vai lá na barra de navegação, na barra de endereços aqui, ó, e digita lá, ó, drive.google.com e tá feito o negócio. drive.google.com.
e ele vai abrir. Se vocês não estiverem logados no site, conectados no site, então ele vai pedir o nome do usuário e a senha, tá? Como aqui eu já estou, ele abriu então o meu Drive, tá? Então tem duas guias aqui, ó, do mesmo. Nesta aqui eu digitei o endereço, nessa aqui eu fiz escolha pelos aplicativos lá. Não tem porquê então eu ter os dois, tá? Feito isso, gente, o que eu tenho? Eu tenho agora o visual do meu Drive. O que é o Drive? É um lugar nas nuvens, nos servidores, nos computadores da Google, que hospeda os meus arquivos, tá? Não só os meus, os de vocês. Quando vocês criaram a conta, automaticamente vocês adquiriram espaço no Google Drive para vocês armazenarem também as informações de vocês. Então, eu posso mudar a aparência com que ele me mostra aqui, tá? Então, está na forma de lista. Eu quero agora na forma de grade. Como é que é a forma de grade? É só clicar ali. E ele vai mudar o visual. Então, é grade, ó. Pasta, arquivo. Então, ele montou uma grade, ó. Eu não tenho informações, não tenho nada. Eu só tenho um ícone dizendo o que é. Agora, se eu quero saber mais detalhes, então tem que fazer a escolha da lista. E aí eu tenho quem é o proprietário, sou eu mesmo. A última modificação, a data que foi gerada, e aqui ele ainda mostra o tamanho do arquivo, tá? Mas aí eu não sei, aqui não está mostrando, é porque ou são pastas, ou os arquivos são tão pequenos que ainda não entrou na unidade de medida de tamanho que o Google usa, tá? Mas em algum momento vai aparecer aqui. Então vamos ver se ele vai fazer isso. Eu tenho aqui um Meet, ó. Vamos ver se vai aparecer aqui nos arquivos. Vou pegar um do Excel que tem bastante coisa. Olha lá, ó, 96 mega, tá? Então, ele está mostrando a unidade de mega. Então, quando tem o tamanho do arquivo é tão pequeno, tão irrisório, que nem mostra, tá? Significa que, tipo assim, ó, não faz nem cosquinha em termos de espaço lá. Mas quando tem, ó, esse daqui, ó, não tem quase nada. Aliás, não, praticamente está vazio esse arquivo aqui. E ó, ele não está nem mostrando porque provavelmente ele apresenta só de mega para cima. Se tiver 1 mega, ele começa a mostrar. Abaixo disso ele já não mostra, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está interpretando a tela do Google Drive. Como é que eu faço a leitura desse espaço aqui? O que eu tenho aqui? Ó? Aqui eu tenho o meu Drive, tá? As coisas que eu tenho lá. Se eu quero ver o que efetivamente tem lá, ó, ou eu clico aqui, ou eu vou vendo ó, aqui nesse ícone quais pastas eu tenho disponível. Vejam que se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir essa pasta. Se eu clicar aqui, ele vai abrir esta pasta aqui. Mas se eu clicar aqui, ó, neste ícone, ele não abre a pasta. Ele só mostra se tem alguma outra pasta. Quando não tem, quando eu clico e não aparece nada, significa que eu não tenho uma subpasta. Ou eu tenho uma pasta vazia, ou eu tenho um arquivo dentro dessa pasta. Para eu ver, então, efetivamente, eu tenho que clicar no nome da pasta para mostrar os conteúdos lá, tá? Então, você só precisa se atentar a isso. Este é o meu Drive. E eu tenho os drives compartilhados. Ou seja, aqueles nos quais alguém compartilhou uma pasta comigo. Então, vão aparecer aqui nesta aqui, tá? Desculpa, compartilhado comigo é aqui. Aqui são os que eu compartilhei, tá? Não tem nenhum compartilhado ainda, não compartilhei nada com ninguém ainda. E aqui os compartilhados comigo. Então, aqui tem um exemplo, tá? Que é da pessoal da licenciatura em computação, que se formou em maio, junho, abril, maio, acho que foi em abril, final de abril, uma coisa assim. E aí antes eles fizeram as fotos da formatura, como eu fui para a NIF, então eles compartilharam as pastas, e aí eu tenho acesso às fotos aqui, tá? Então, eu só tenho esses compartilhados comigo. Aqui a pasta, que eles têm aqui as fotos que eles compartilharam, tá? E aqui tem outra pasta que eu vejo outras coisas. E aqui são os que eu tenho compartilhado, aqueles nos quais eu compartilhei, tá? Eu ainda não fiz nenhum compartilhamento. Por que eu não fiz? Porque o material de vocês está todo lá no Moodle lá. Então, como vocês têm acesso mesmo, eu não preciso estar compartilhando, tá?
Tudo que eu faço está lá no Moodle. Ou está lá, os vídeos estão lá no canal, tá? Bem, o que eu vou fazer com tudo isso, gente? Para que serve isso? Para eu criar documentos. Criar pastas e jogar documentos, arquivos dentro dessas pastas. Como que eu vou fazer isso? Aí vocês têm que pensar em termos de organização. Como é que eu vou organizar as minhas pastas? Então, vocês vão dar nomes a elas, tá? Assim como eu fiz aqui, ó. Esta pasta aqui, ó, Meet Recordings, eu não criei essa pasta. O Google Drive criou para mim. No momento em que eu fiz a primeira gravação da minha primeira aula, ele automaticamente, quando terminou a gravação, ele preparou o arquivo para enviar para mim. E aí eu tenho aqui sempre, ó, recebo a notificação, ó, da gravação e da transcrição do chat. Eles mandam aqui, e aí eu, a partir daqui, eu abro, e aí eu vou acessar lá no Google Drive esse arquivo. Então, já não está mais aqui, ó. E ele criou essa pasta e jogou, tá? Então, estaria aqui o arquivo. O que eu faço? Eu não deixo ele aqui nessa pasta. Aqui só entram os meus últimos vídeos. Essa aula que eu estou gravando com vocês, quando eu terminar, vai ter um tempinho, o Google vai preparar esse arquivo e vai disponibilizar para mim, e vai mandar assim, ó, o arquivo está pronto. E aí esse arquivo vai aparecer aqui. E aí eu vou renomear esse arquivo e vou jogar na pasta adequada. Onde é que eu vou jogar? É em Excel? Não. É internet? É. Eu estou falando sobre internet. Então é aqui que eu vou jogar, ó. Então aqui estão, ó, no meu Drive, todos os vídeos que eu publico lá no YouTube, tá? Então ele bota o nome dele lá, ele bota o nome da sala, que é essa aqui, ó, aula online 1N, ele vai botar aqui aula online 1N, vai botar a data e a hora, tá? E aí eu vou renomear e vou botar um nome mais significativo para aquilo que representa o vídeo, tá? E aí depois eu clico e arrasto ele para a pasta adequada. E aqui estão eles, tá? Então, aqui tá, ó, a 1N, ó. A aula 1A do dia 14 e a aula 1B do dia 15, tá? E vocês ainda têm uma aula 2A do dia 21, que foi ontem, e vocês vão ter a 2B da UEM do dia 22, que é a de hoje, tá bem? Então, a gente organiza isso. Isso em termos de pastas e arquivos que tem lá. E aí vocês podem acessar isso pelo celular, se vocês tiverem os aplicativos do Google, ou vocês, através do computador, entrando na internet, vocês têm acesso, tá? Se vocês ainda quiserem fazer com que vocês sincronizem o computador de vocês com esse Google Drive aqui, vocês precisam instalar o aplicativo do Google Drive, tá? Bem, mas o que eu quero trabalhar com vocês agora é eu gerar um arquivo no qual eu vou compartilhar com os meus colegas para a gente trabalhar em conjunto em cima desse arquivo, tá bem? Então, onde é que eu acho essas coisas todas? Então, aqui em meu Drive, ó, eu tenho aqui, ó, essa setinha aqui para baixo. Tá bem? Então, o que é? Ó, eu posso criar uma nova pasta, fazer um upload de arquivo, ou seja, trazer do meu computador e levar para a nuvem. Eu posso fazer um upload não de um arquivo, mas de uma pasta inteira. E eu posso criar um documento, uma planilha ou um programa de apresentação. E ainda posso fazer um formulário, tá? Que é muito utilizado para se fazer pesquisa. Quando alguém quer saber alguma coisa, pesquisa. Eu já fiz isso, mas não aqui no formulário do Google, fiz lá do Forms do OneDrive, onde vocês responderam lá se vocês tinham computador, se tinham internet, aquelas coisas todas que eu perguntei, tá? E aqui tem mais opções, que seriam desenho, que não nos interessam aqui, tá? Então, aqui vocês precisam ter um cuidado especial, tá? Vejam bem, eu estou na minha pasta raiz, que é o meu Drive. Então, se eu pedir para ele criar agora uma nova planilha, é aqui que ele vai colocar. Nesta pasta raiz. O que significa pasta raiz? Que antes dela não tem ninguém, só tem depois. Então, quem é que tem depois aqui? Tem LibreOffice e tem a Meet Recordings aqui. Então, o que significa isso? Eu quero jogar aqui no raiz? Não, eu quero jogar no lugar específico. Onde é que tu quer jogar? Então, antes, eu tenho que entrar na pasta.
Ah, eu quero botar aqui internet. Agora aqui, então, deixa eu ver o que ele vai fazer. Ah lá, ó. Abrir com nova pasta. Aqui, onde é que estão os aplicativos? Eles não estão aqui. Onde é que estão os aplicativos? Estão aqui? Também não estão aqui. Já vimos que se eu clicar aqui, ele vai voltar para a pasta, mas não é isso que eu quero. Então, o que eu quero? Aqui, ó, novo. Agora eu tenho os aplicativos, tá? De documento, de planilha e de apresentação. Eu já vou criar aqui uma planilha, porque semana que vem a gente já vai começar a ver Excel, tá? Então, quando eu clicar agora aqui, e aí eu tenho a opção aqui, ó. Aqui ele entra direto numa planilha que é em branco. Não, não é uma em branco, eu quero baseado em um modelo, tá? Então, nós vamos partir do branco, a gente vai partir do zero, tá bem? Então, basta clicar aqui. O que vai acontecer? Ele vai criar uma nova guia e já vai automaticamente gerar uma planilha, ó, com o nome planilha sem título, tá? Eu não tenho aqui no método online, usando o Excel online, eu não tenho a opção do botão salvar. Por que eu não tenho? Porque ele faz isso de forma automática. Como eu estou trabalhando online, eu estou usando o aplicativo do Google, que também está online, e só está abrindo as opções no navegador para mim, então eu não tenho o botão salvar, tá? Onde é que geralmente está o botão salvar? Está lá em arquivo, né? No menu arquivo. O que eu tenho em menu arquivo? Eu não tenho o botão salvar, tá? Nenhum deles tem o botão salvar, porque é desnecessário. Porque ele automaticamente, parece que o OneDrive agora incrementou o botão salvar, tá? Tipo assim, para descargo de consciência. Então, vocês, aqui no menu arquivo, vocês não têm o botão salvar. Por quê? Porque ele faz isso de forma automática. Tá, mas como é que eu mudo o nome do arquivo então? Indo lá. Dá um clique no nome do arquivo e ele vai renomear esse arquivo, tá? Digamos que eu quero colocar aqui, ó, planilha despesas. E aí eu dou um Enter. Pronto. Olha lá, salvando. Tá bem? Significa, ó, status do documento. Todas as alterações foram salvas no OneDrive. Então, quando não tiver salvo, ele vai estar mostrando ali alguma coisa. Quando vocês vão trabalhando, ele vai automaticamente ali, ó, salvando o arquivo, salvando o arquivo. Ou seja, vocês vão estar dentro da mais segurança, que se faltar luz não tem problema, porque ele gravou lá. Basta vocês entrarem novamente quando a luz voltar, se logarem na conta de vocês, abrirem o Google Drive e lá do Google Drive clicar no nome do arquivo e entrar, tá? Então eu botei planilha de despesas aqui. Agora eu vou lá no meu Drive para verificar isso. Ah lá, planilha de despesas. Eu não dei a opção de salvar aqui. Ele simplesmente fez isso para mim, tá? Bom, o que mais eu quero fazer? Ó, e está dentro da pasta que eu quero, ó, internet, informática e internet, está aqui dentro. Mas digamos que eu não fiz essa escolha antes. Eu não definia, antes de começar um novo documento, eu não definia a pasta onde eu queria fazer isso. Bom, agora facilitou um pouco, né? Porque antes eu tinha que ir lá no Google Drive e mover esse cara. Agora eu já estou podendo fazer isso aqui, antes eu não podia. Estão vendo que tem a estrelinha lá, né? Então, marcar com uma estrela. E eu tenho aqui, ó, mover. Mover para onde? Não é esta pasta que eu quero outra pasta. Então, não é internet. Eu vou aqui na setinha. E agora eu escolho a pasta que eu quero. Ah, é Excel? Então, clica lá em Excel e dá o mover. Tá bem? Ah, mas não tem a pasta que eu quero. Olha aqui. Nova pasta. Então, ele está possibilitando de eu mover aqui na própria edição o lugar certo onde eu quero colocar o meu arquivo. Ah, mas eu quero criar uma nova pasta. Vem aqui criar nova pasta. Mas ele vai criar dentro da pasta na qual vocês estão, tá? Qual é a pasta que nós estamos? Essa aqui, ó, informática. Quando eu clicar em internet, eu já estou em internet, tá? Eu não preciso sair daqui, tá? Se eu cancelar, ele volta para onde estava antes, tá? Olha lá, internet. Tá bem? Ah, mas não é internet. Eu quero internet Excel. Então, cria a pasta
Excel. Ele vai criar onde essa pasta? Dentro de internet. Ah, mas não é aqui. Então vai na pasta onde vocês querem. Olha lá, se eu for voltando, ó. Agora aqui é Informática 2. Tá? Então vocês têm a possibilidade de mover. Por que é mover e não salvar? Porque eu já mandei salvar. Eu não, ele já salvou. Eu só renomeei. Então, já está criado. Eu só tenho que saber agora para onde que eu quero que ele faça a administração desse arquivo. Não quer fazer nada disso? Fecha aqui. Não quer fazer isso por aqui? Vocês podem fazer por aqui também. Criar a pasta aqui, clique e arrasta para a pasta adequada e está tudo certo. Mas, para fazer isso, vocês precisam fechar aqui, tá? Senão vai dar ruim. Bem, esse arquivo aqui eu estou editando, tá? O que eu vou fazer agora aqui? Eu quero que vocês também trabalhem nesse arquivo aqui. Aí vai fazer o quê? Eu vou precisar fazer o compartilhamento desse arquivo aqui. Tá bem? Então, ó, se vocês repararem aqui, ó, no canto superior direito, tem um botão verdão lá, ó, compartilhar. E do lado tem, ó, uma seta que a gente já conhece. Essa daqui, ó. Que significa, ó, você está apresentando. Bueno, eu posso também fazer a apresentação aqui, ó. Mas eu não posso estar apresentando lá, né? Eu tenho que ele vai acabar substituindo aquela minha tela, que é essa que vocês estão vendo, por essa daqui, tá bem? Então, vocês também, aqui tem o quê, ó? Histórico dos comentários. Se alguém fizer algum comentário sobre esse meu documento aqui. Mas isso eu não vou ver com vocês, tá? O que eu vou ver? É o que interessa efetivamente para vocês fazerem o uso nas outras disciplinas, que é o compartilhar. Então, vamos lá. E aí eu tenho agora duas coisinhas. Eu posso compartilhar um arquivo e fazer com que as pessoas que têm acesso a esse arquivo apenas vejam esse arquivo e possam baixar para os seus computadores, ou, além de poder baixar e visualizar, elas vão poder editar. Então, é o caso se vocês forem criar um documento em conjunto. É um grupo, uma equipe, 2, 3 vão editar o mesmo documento. Bom, aí não tem escolha. Aí vocês vão ter que dar permissão de editar, tá? Onde é que eu defino isso? Aqui nas configurações. Então, os editores podem alterar permissões e compartilhar. Quem são os editores? Aqueles nos quais eu compartilhar esse documento. Os leitores e comentaristas podem ver a opção de fazer download, imprimir e copiar, mas não vão poder editar. Não vão poder modificar o documento. Então, se eu quero trabalhar em equipe, quero que mais de um usuário mexa no mesmo arquivo, eu tenho que deixar essa opção aqui marcada, tá? Feita a marcação ou a desmarcação, conforme o interesse, dá o voltar aqui. E agora aqui, ó, eu tenho copiar o link e eu tenho compartilhar com pessoas e grupos. Eu posso agora aqui colocar o nome de cada um de vocês, tá bem? Vou buscando pelo nome e ele vai encontrando. Ele vai mostrando ali como eu estou, presta atenção nisso, hein? Como eu estou dentro da conta do Google institucional, ele vai mostrar os nomes de todos os usuários cadastrados no Google do IFSU, seja qual for o campus desse usuário. Se eu digitar lá Daniel, vai aparecer todos os Daniel que tem no IFSU. Reitoria, Campos Pelotas, Visconde da Graça, Bagé, Jaguarão e por aí vai, tá? Então, todos eles vão aparecer. Porque eu estou dentro de um e-mail, dentro de uma conta institucional. Eu quero compartilhar isso com 20 pessoas. Eu tenho que saber os 20 endereços de e-mail dessas 20 pessoas. Não tem que saber coisa nenhuma. Lembra lá que a gente, lá nos contatos, criou um marcador?
E associou a esse marcador os e-mails? Então, vamos lá em contatos. E aqui eu tenho, ó, 1N 2021. Então, aqui estão todos os usuários do Google Institucional, no qual existem cadastrados no Google Institucional e que eu trouxe para os meus contatos. Tá? Eu não quero de todo mundo, eu quero só daqueles que fazem parte das minhas turmas. Então, eu busquei pelo nome de cada um de vocês e ele então trouxe as informações de vocês criadas pelo IFSU, não foram criadas por mim, tá? Eu só fui juntando vocês aqui nos meus contatos. E aí eu tinha a turma de vocês, a turma da manhã, a turma da tarde, então eu preciso me organizar. O que eu fiz então? Eu criei os marcadores e associei os alunos da turma aos marcadores. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho no grupo 1N 2021 35 cadastros. Na 1V eu tenho 36, na 6V eu tenho 25. Na química, aqui, alunos, eu tenho 97. Imagina eu saber o endereço de cada um deles. Ou lembrar do nome de cada um da turma. Nem tenho mais cabeça para isso, tá? E é um trabalhão desgraçado. Então, o que eu faço? Eu crio o marcador, associo o nome, e aí está feito, né? Eu não preciso mais estar lembrando quem são os alunos. Basta eu lembrar o marcador no qual aquela turma faz parte, tá? Então, vejo que tem um N2000 e alguma coisa lá. Então, é o que eu vou fazer aqui na planilha. Eu não vou digitar o nome de cada um de vocês. Eu vou digitar o nome do marcador no qual vocês fazem parte. Então, eu vou digitar um. Olha o que vai aparecer. Um V e um N. Não é, a turma de vocês não é um N, eu não vou nem escrever mais nada. Eu já venho direto aqui, dou um clique só. Olha o que vai fazer. Colocou o nome de vocês todos aqui, ó. Os que estão em aula agora e os que não estão, tá? Estão todos eles aqui. Feito? Bom, eu quero que vocês sejam notificados deste meu compartilhamento, desta planilha. Sim, eu quero. Então, deixa marcado lá. Quero adicionar uma mensagem? Quero. Então, arquivo compartilhado de uso obrigatório para fazer o relatório em grupo, não sei o que, bababá. Vocês vão ter que botar qual é a mensagem que vocês querem aqui, tá? Feito isso, dá um enviar. Veja que eu tenho lá, ó, editor. Não, eu quero somente leitor. Eu mudei de ideia, não quero mais que vocês editem. É só trocar para leitor. Ah, eu não quero nem que seja leitor nem editor, eu quero que vocês só comentem. Então, aí vai o comentarista, tá? Essa opção de comentarista aqui é nova, tá? Isso aqui não tinha, isso é recente. Era só leitor e editor. Lá no OneDrive é exibir e editar. Não é nem editor, é editar. Não é leitor, é exibir, tá? Então, por que não é a mesma coisa? Porque são empresas diferentes. Se uma copiar a outra processa porque está sendo plagiada, tá? Então, por isso que é diferente. Mas a funcionalidade, a finalidade são as mesmas, tá? Feito isso, gente, dá um enviar. E está preparando a mensagem, preparando o compartilhamento e está mandando para vocês, tá? Ele adicionou pessoas a esse compartilhamento, tá? Então, observem esta área aqui agora, ó. Está em branco aqui, né? Então, o que vocês vão fazer agora? Deixa eu voltar aqui para vocês. Vocês vão entrar no Gmail de vocês e vão verificar lá a mensagem enviada, que deve estar com o meu endereço, o meu nome e os meus dados, dizendo que vocês receberam um compartilhamento, tá? Então, cliquem neste link para abrir esse compartilhamento, vocês vão ter que aparecer aqui para mim agora, ó. Vai aparecer aqui uma bolinha com a imagem de vocês, tá? Aqueles que têm imagem, obviamente.
Então, é o que vocês vão fazer agora. Então, a Rafaela aqui, a Rafaela já entrou. Reparem que quando vocês entrarem, vocês já vão direto para a célula A1. E a Rafaela já recebeu uma cor. Onde é que eu estou? Eu estou aqui, ó. Eu estou na H6. A Rafaela está na A1. O próximo que entrar, vai entrar na 1 também. Rafaela, escolhe qualquer outra célula aí e clica nela. Ó, entrou a Francine. Ó, a Francine já escolheu uma outra célula. Então, aqui, ó. Francine. Tá, que cor é essa? Um verde azulado. Aqui é um rosa pink que está aparecendo, né, da Rafaela. O meu não está aparecendo o nome. Por quê? Porque eu sou proprietário, né? Os demais não conseguiram entrar ou ainda não receberam a mensagem. Então, a Ellen entrou agora. Então, olha aqui a importância de vocês terem a imagem de vocês lá no cadastro de vocês, que eu só estou olhando pela foto e já estou sabendo quem é. Mas, se fosse, por exemplo, aparecer só o H, poderia ser Ellen, Heitor, Helena, tá? Ó, então, aí eu teria que clicar ali, ó, clicar não, só apontar, ó. A Natasha acabou de entrar e ele vai me dando as informações. Eu não estou clicando, eu só estou apontando e deslocando o mouse, eu não estou dando clique nenhum, tá? E aí ele me dá todas as informações. Entrou o Adam agora. Então, cada um escolhe uma célula diferente da que o colega escolheu, tá bem? Se não receberam ou não conseguiram entrar, também não tem importância, tá bem? O que que vocês vão fazer agora? Vocês vão simultaneamente colocar nesta célula na qual vocês clicaram o nome de vocês. Pode ser só o primeiro nome, não precisa botar todo o nome, tá? Aqui é Eduardo, né? Digita o nome de vocês e dá um Enter, tá? Façam isso ao mesmo tempo. Olha como vocês estão simultaneamente editando o documento. E eu também. Quando vocês dão Enter, né, vocês passam para a célula seguinte. Tá? Então, imagina, aqui a gente está usando o quê? Uma planilha. Eu posso fazer isso, uma planilha, um texto, uma apresentação, tá? Dá no mesmo. Eu só não sei agora, não vou precisar para vocês, se vai aparecer da mesma forma como está aparecendo aqui no Planilhas, tá? Mas vocês em algum momento estarão identificados lá. A Lara entrou, né? Bacana isso, né? Então, a partir daqui, se vocês, por exemplo, se eu fizer uma atividade com vocês, não vou fazer, estou supondo, tá? Se eu fizesse uma atividade com vocês em que eu fizesse uma planilha e pedisse, em vez de eu ficar digitando um monte de coisa, eu compartilhasse esse documento, ó, tu vai para a linha 1, tu vai para 2, tu vai para 3, tu vai para 4, tu vai para a próxima que abrir, tu vai para a próxima, e aí preenche os dados. Vocês estariam preenchendo a planilha com as informações simultaneamente, tá? E estaria tudo aparecendo aqui. E automaticamente esse arquivo é salvo de tempos em tempos, tá? Se está parado agora aqui, não está salvando, porque já salvou. No que eu escrever alguma coisa e concluir essa entrada, ele já está salvando, tá? É para justamente ele perder o mínimo possível de informação, caso falte luz ou que caia a conexão de vocês com o servidor do serviço na nuvem, tá? Que pode ser o Google Drive ou o OneDrive. O tratamento é igual tanto para um quanto para outro, tá? Porque, embora sejam empresas diferentes, elas utilizam a mesma estrutura para gerenciar e armazenar os dados de vocês. Fechou? Legal isso, né?
Então, vocês agora já sabem como trabalhar em equipe online. Alguém vai ter que se dispor a criar o arquivo e compartilhar. Então, você já pode usar várias coisas aí. Pode criar um marcador com o nome do grupo e associar a esse marcador os componentes do grupo. Cria o documento, compartilha e dá o nome do grupo. Você não precisa nem saber o e-mail do colega. Tá? Deixa que isso, quem faz é o Google Drive. Volto a dizer, quem tem que trabalhar é a máquina, não nós. Nós temos aqui, só dar as orientações do que ele precisa fazer. Mas o trabalho braçal é dele, tá? Fechou? Então, vocês têm lá no Moodle, vocês têm, os slides são todos para o Excel instalado, tá? O que a gente chama proprietário, né? Eu tenho o Office, né? É meu, é legítimo, e aí então, é o que eu tenho, é o 2019, e eu tenho o Office 365, tá? Que eu tenho, porque a instituição também fez o pacote com a Microsoft para o Office 365. Então, como eu já tenho lá o material do Excel, que é muito parecido com o Excel online, eu estou trazendo porque o Google Drive aqui com a planilha, para vocês terem outro visual sem ser aquele lá já o comum, tá? Então, tem gente que gosta de usar só o planilhas, tem gente que tanto faz usar um ou outro. E realmente, tanto faz uma coisa ou outra, tá? No final vai dar a mesma coisa. Fechou? Dúvidas? Perguntas? Porque eu já estou encerrando a aula. Era isso que eu queria ver com vocês hoje. Só finalizando, tá? E como é que eu salvo? Como é que eu fecho isso aqui? É só fechar, gente. Não precisa fazer nada. Tá? Dá o fechar aqui, tá pronto. Eu fechei a minha planilha. Ele não vai fechar a de vocês. Se vocês ainda tiver com a de vocês aberta e vocês estiverem trabalhando, vocês vão continuar trabalhando. Eu é que estou fora da edição, tá? E como é que eu faço para voltar? Vá lá no Google Drive, localiza o arquivo, ó, aqui está ele, ó. Olha lá, ó. Última modificação. Então, a última pessoa a modificar foi a Lara, ó. Vou abrir agora de novo o arquivo, ó. Se vocês ainda estiverem aqui, eu vou ver os quadradinhos de vocês. Ó, essa aqui é a novidade. Os editores agora podem ver seu histórico de visualização. Ok. Ó, então esses aqui ainda estão. Eu saí e voltei e alguns ainda continuaram aqui. Tá bem? E é assim que funciona o compartilhamento. Então vocês podem trabalhar em horários diferentes, cada um fazendo a sua parte no projeto, e vocês podem trabalhar simultaneamente e ainda conversarem, tá? Se vocês criarem uma sala, ó, vocês deixam a sala de fundo para conversação, e aí vão lá e façam a edição do documento, tá? Gente, são várias possibilidades, tá? As coisas estão, assim, avançando de forma extremamente satisfatória, tá? Muita coisa não tinha e que agora está podendo ter. Então, em função da necessidade, do momento da pandemia, dos recursos, da facilidade do uso, de melhorar a qualidade do ensino, então, é uma série de razões. Então, as empresas estão trabalhando duro para que a gente tenha, assim, produtos de excelência em termos de qualidade, tá? Para fechar, é só fechar e deu. Aqui também, se eu fechar o Google Drive, fechou, está tudo certo, tá? Fecha lá, fecha aqui também, e aí fica só a guia. E agora aqui eu vou, então, interromper a apresentação, parar a apresentação, e vou interromper também a gravação. Aqui era para ter um botão de parar, ó. Toda vez que eu preciso parar, tem que vir aqui e interromper. Então, não se surpreenda se vai ter aqui uma opção de um botãozinho para desligar também.